Ah, se, pois, a bondade de Deus é tão grande que um só momento basta para obter e receber a graça, que certeza podemos ter que um homem ontem pecador ainda o seja hoje? O dia passado não deve julgar o dia presente. É só o último dia que julga todos os demais. Nunca podemos, pois, dizer que um homem é mau, sem perigo de mentir. O máximo que podemos dizer, se for necessário, é que cometeu tal ou tal ação má, ou que tem levado uma vida má no passado, ou que procede mal no presente. Mas não se pode tirar alguma consequência de ontem para hoje, nem de hoje para ontem, e muito menos para amanhã. Esta delicadeza de consciência devemos unir à prudência, que é necessária para precavermos-nos de outro extremo em que caem aqueles que, para evitar a maledicência, se põem a louvar o vício. Se uma pessoa tem o costume de falar mal do próximo, não digas logo para exculpá-la que é leal, franca e sincera. Se uma outra é manifestadamente vaidosa, não vás dizer que tem um coração nobre e maneiras delicadas. Não chame as familiaridades perigosas de simplicidade e naturalidade de uma alma inocente. Não denomines a desobediência a zelo, a arrogância a generosidade, a sensualidade a amizade. Não, Filoteia, para fugir à maledicência, não devemos favorecer os outros vícios, nem os lisonjear, nem os estimular, mas deve-se dizer franca e livremente que um vício é um vício, e repreender o que é repreensível. Fazendo isto, sem dúvida, daremos glória a Deus, contanto que observemos as condições seguintes. Em primeiro lugar, só se devem repreender os vícios do próximo se disso provier alguma utilidade para aquele de quem se fala ou para aqueles com quem se fala. Refere-se, por exemplo, em presença dos jovens, que tais e tais pessoas vivem numa familiaridade perigosa e indiscreta, que certo jovem é muito dissoluto em palavras ou em outros modos contrários ao pudor. Pois bem, se não repreendo francamente esse modo de vida, se o quero desculpar, aquelas almas frágeis dos meus ouvintes tomarão ensejo para fazer o mesmo. É, pois, muito útil que repreenda imediatamente o que se disse, a não ser que o que disse para fazer numa outra ocasião mais propícia, em que sofra menos a reputação das pessoas mencionadas. Em segundo lugar, é necessário que eu tenha a obrigação de falar, como se eu fosse um dos principais daquela reunião de pessoas, de forma que o meu silêncio passasse por uma aprovação. Se eu ocupo um dos últimos lugares, nem devo nem posso repreender a ninguém, e minhas palavras devem ser bem pensadas e exatas, para não dizer mais do que é preciso. Por exemplo, tratando de uma certa familiaridade entre dois jovens, por tudo quanto há, Filoteia, devo ter a balança bem justa e nada acrescentar que diminua ou agrave o fato. Se não há, pois, mais do que uma certa aparência ou uma simples imprudência, também não devo dizer mais do que isso. E se não há nem aparência, nem imprudência, nem coisa alguma além de um ou outro pretexto para um espírito malicioso murmurar, calar-me-ei de todo, ou então direi só isso que sei. A Sagrada Escritura compara muitas vezes e com muita razão a língua maldizente a uma navalha, porque ao julgar o próximo se deve prestar tanta atenção como um hábil cirurgião que corta entre os nervos e os tendões. É preciso que o golpe que eu der seja tão certeiro e justo que não diga nem mais nem menos do que é. Enfim, censurando algum defeito, devemos poupar a pessoa tanto quanto podemos. É verdade que se pode falar abertamente dos pecadores públicos, reconhecidos como tais, mas deve ser em espírito de caridade e compaixão, e não com arrogância ou presunção, por um certo prazer que se ache nisso. Este último sentimento denotaria um coração baixo e vil. Excetuo somente os inimigos de Deus e da Igreja, porque a estes devemos combater,
quanto pudermos, como são os chefes de heresias, cismas e etc. É uma caridade descobrir o lobo que se esconde entre as ovelhas, em qualquer parte onde encontramos. Alguns tomam a liberdade de criticar os príncipes e falar mal de nações inteiras, conforme o afeto particular que lhes consagram. Não incidas nessa falta, Filoteia, que além de ser uma ofensa a Deus, poderia causar 1000 gêneros de desgostos. Ouvindo falar mal do próximo, procura pôr logo em dúvida o que se diz, se o podes fazer justamente. Ao menos desculpa a sua intenção, ou se isso mesmo não for possível, manifesta a tua compaixão. Muda de assunto, lembrando-te a ti mesma e às outras pessoas que quem não comete muitas faltas só o deve à graça divina. Procura por algum modo delicado que o maldizente reconsidere e, se sabes, dize francamente algum bem da pessoa ofendida. Capítulo 30. Alguns outros avisos acerca do falar. Seja sincera a tua linguagem, agradável, natural e fiel. Guarda-te de dobrez, artifícios e toda sorte de dissimulações, porque, embora não seja prudente dizer sempre a verdade, entretanto é sempre ilícito faltar à verdade. Acostuma-te a nunca mentir, nem de propósito, nem por desculpa, nem de outra forma qualquer, lembrando-te que Deus é o Deus da verdade. E se alguma mentira te escapar por descuido, e a podes reparar por uma explicação ou de algum outro modo, faze-o prontamente. Uma escusa verdadeira tem muito maior graça e eficácia para justificar que uma mentira meditada. Conquanto se possa, às vezes, disfarçar e encobrir a verdade por algum artifício de palavras, só o devemos fazer nas coisas importantes, quando a glória e o serviço de Deus o exigem manifestamente. Fora disso, são esses artifícios muito perigosos, tanto assim que diz a Sagrada Escritura, que o Espírito Santo não habita num espírito dissimulado e duplo. Nunca existiu sutileza melhor e mais estimável que a simplicidade. A prudência mundana, com todos os seus artifícios, é o sinal dos filhos do século. Os filhos de Deus andam por um caminho reto e têm o coração sem dobras. Quem caminha com simplicidade, diz o sábio, caminha com confiança. A mentira, a dobrez, a dissimulação serão sempre tendências naturais do espírito vil e fraco. Santo Agostinho tinha dito no 4º livro de suas Confissões que sua alma e a de seu amigo eram unidas numa só alma, que esta vida lhe era insuportável depois do seu falecimento, porque não queria viver assim só pela metade, mas que por esta mesma razão não queria morrer, com medo que seu amigo morresse completamente. Mais tarde, essas palavras lhe pareceram demasiado afetadas e artificiosas, e no seu livro das Retratações, ele censurou, chamando-as de inépcia. Eis aí, Filoteia, que delicadeza desta alma santa e bela quanto à afetação nas palavras. A fidelidade, sinceridade, naturalidade da linguagem é certamente um lindo ornato da vida cristã. Disse, e o farei, protestava Davi. Guardarei os meus caminhos para não pecar com minha língua. Põe, Senhor, guardas à minha boca e aos meus lábios uma porta que os feche. Aconselhava o rei São Luís nunca contradizer a ninguém, senão em caso de pecado ou de algum grave dano, para evitar as contendas. E quando for necessário contradizer aos outros e opor a própria opinião à sua, isso deve ser feito com muita doçura e jeito, para não parecer que se lhes quer fazer violência. Tanto mais que com aspereza, pouco ou nada se consegue. A regra de falar pouco, que os antigos sábios tanto recomendavam, não se toma no sentido de dizer poucas palavras, mas o de não dizer muitas inúteis, não quanto à quantidade, mas quanto à qualidade. 2 extremos me parece que devem ser evitados cuidadosamente. O primeiro consiste em assumir
nas conversas de que se participa, um ar orgulhoso e austero, de um silêncio afetado, manifestando desconfiança ou desprezo. O segundo consiste em falar demais, sem deixar ao interlocutor nem tempo nem ocasião de dizer alguma palavra, o que deixa transparecer um espírito presunçoso e leviano. São Luís não tinha por bem falar-se numa reunião em segredo, ou, como então se dizia, em conselho, particularmente à mesa, com receio de que os outros pensassem que se estava falando mal deles. Sim, dizia ele, se à mesa, ou numa reunião, se tem alguma coisa boa ou interessante para dizer, diga-se alto e para todos. Tratando-se, porém, de uma coisa séria e importante, não se fale sobre isso com ninguém.